Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui com o advogado Dr. Diego Tobias, ele que é membro da comissão do advogado criminalista para falar sobre o direito do advogado de portar arma. Então não sai daí, voltaremos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui com o advogado Dr. Diego Tobias. Dr. Diego, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Olá, doutor Nazeu, amigos do programa Dinâmica do Direito. Queria saudar a todos da equipe. É uma satisfação imensa estar aqui para a gente discutir temas relacionados à área jurídica. Doutor Diego, já apresentamos o senhor como advogado, né, que veste a camisa, advogado militante. O senhor, inclusive, foi candidato na chapa do Dr. Denis, foi isso? É verdade, fui candidato pela chapa opositora, junto com o Dr. Denis Tavares. Mas a OAB é isso mesmo, é a união, a gente discute ideias, a gente coloca chapas, mas quando passa a eleição, todos nós somos advogados e estamos unidos, juntos, buscando o melhor para a advocacia. Doutor Diego, a gente vai já entrando na temática, mas no primeiro bloco, geralmente a gente gosta de conhecer o entrevistado. No caso do senhor, sua formação foi toda aqui em Mossoró? Pois bem, eu sou de Mossoró, nasci aqui, meu pai, Marconi, é engenheiro, inclusive o meu avô, seu Né do café, dizem, né, tem até um ditado popular, o café de seu Né é mais quente do que o café de seu Né. Da parte da minha mãe, Hélia, tem o Jacó de Castro, né, que é uma pessoa muito conhecida aqui, vai completar inclusive 100 anos em dezembro. E fui radicado em Fortaleza, depois voltei para Mossoró, me formei pela Faculdade Mater Christi e estou aí há 7 anos na advocacia, vivendo da advocacia no dia a dia, no sofrimento, com alegria e com tristeza, mas com muito amor. Doutor Diego, no tocante à advocacia criminal, no caso, é uma das áreas que é mais delicada de se trabalhar. O profissional tem que ter, né, um jogo de cintura, porque tanto da parte dos clientes como da parte, né, da sociedade existe um certo estigma. Algumas expressões como advogado de porta de cadeia, né? Advogado de bandido. Como é que o senhor vê essa situação, né? Ou contorna esse tipo de situação? Olha, realmente é muito delicado essa questão do advogado criminalista. Geralmente os estudantes de direito, eles adoram o direito penal, eles adoram. Por quê? Porque o direito penal é onde está o sangue, né? É o crime, o CSI, investigação. Né? Tem um livro, inclusive, que é de Rogério Greco, que ele é evangélico, e é um livro que me emociona muito. Sempre quando, no prefácio, Rogério Greco ele fala uma palavra de Deus, e às vezes ele chega, quando ele está conversando com a gente lá, eu digo conversando porque é uma aula que ele dá para a gente. A gente está lendo e aí ele fala, e você, caro leitor, você já deve estar pensando, o que é que eu estou falando de Deus aqui no direito penal? É exatamente aqui onde nós devemos tocar no coração das pessoas, porque é no direito penal onde acontece as maiores atrocidades do planeta, do mundo. É no direito penal. No direito penal onde acontece o estupro, o homicídio, o roubo, o furto, a lesão corporal. Então, o que é que acontece? Para o estudante, você ler isso é instigante. Agora, no dia a dia, na vivência, já é uma coisa mais, como é que nós podemos dizer, delicada. O que é que acontece delicada? Tem aquele estigmatismo, como o doutor colocou muito bem, que a sociedade pensa, quem defende bandido também é bandido, né? Então, assim, a gente precisava levantar a bandeira do advogado criminalista. Então, foi com base nessa premissa que a comissão do advogado criminalista foi criada recentemente. É uma comissão muito nova, salvo engano, tem 7, 8 meses. Inclusive, ela é presidida por Dr. Jefferson Freire, um advogado muito competente.
que está à frente. Nós levamos esse projeto para a direção da OAB Mossoró, foi aprovada. Então, nós estamos trazendo essa roupagem da Comissão dos Direitos Humanos, exatamente dizer que o advogado criminalista, ele está ali para cumprir um papel constitucional de defender tecnicamente o seu cliente. Não quer dizer, eu defendendo uma pessoa, não quer dizer que eu concorde com o que ele está fazendo. Mas todos nós temos direito a um advogado para poder dar pelo menos a nossa manifestação naquele processo e analisar se aqueles requisitos legais estão de acordo com a lei. Doutor Tiago, no caso, eu não atuo, não posso me denominar um advogado criminalista, mas eu atuo nessa seara e é interessante minhas aulas ali, eu me lembro aqui minhas aulas com o Olavo Hamilton, né, lá na UERN, na Universidade Estadual. Ele dizia para nós, olha, vocês que vão atuar no direito criminal, existe a verdade real e existe a verdade processual. Então, por encargo de consciência, você não precisa perguntar para o seu cliente se realmente ele fez aquilo. Porque quem tem que provar se ele fez ou não fez é o Estado, na pessoa ali, né, das autoridades, o Ministério Público, o delegado. Então você pode, ele dizia, né, você pode defender qualquer tipo de situação, qualquer tipo de acusado, porque a verdade processual lhe dá esse amparo. É por isso que na justiça tem aquele manto cego, né? Você tem que buscar a verdade e colocar naquele processo, tem que colocar as provas dentro daquele processo. Vou abrir até um parênteses. Na semana passada, eu fiz um júri, eu debutei no júri, e eu vou dizer para vocês aqui que foi uma das coisas uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida, né? Assim, a gente conseguiu absolver o cliente, o júri entendeu que ele merecia ser absolvido, a tese da defesa foi vencedora. Nós tivemos também um júri simulado do Jararaca, né, aqui em Mossoró recentemente, e Jararaca também foi absolvido. Né? Você vê que como o direito é interessante, o poder da argumentação, né? O poder da pessoa se expressar e o poder do sentimento de justiça. Você não pode levar aquela tese em momento algum para o lado pessoal. Não pode levar em momento algum para o lado pessoal. Você tem que entender, caro telespectador, que o advogado ele está ali para trabalhar. Ele está ali para levar aquele conhecimento técnico e jurídico. E cada pessoa que vai participar daquele processo vai levar a sua verdade e o magistrado ele vai dar uma sentença para dizer quem tem razão e quem não tem razão naquele determinado processo. Doutor, apesar do pouco tempo que vocês estão, né, na Comissão de Advogado Criminalista, ela se desmembrou, né, da Comissão de Direitos Humanos há bem pouco tempo, 7, 8 meses. Mas nesse tempo, algum projeto de vocês, alguma realização? Com certeza. A comissão do advogado criminalista, ela está sempre vigilante. Nós estamos sempre em reuniões, analisando, discutindo os pensamentos, como é que está o alinhamento. E nós temos alguns projetos. Né? Um dos nossos primeiros projetos é dar essa roupagem ao advogado criminalista e conseguir tirar, desmistificar, dividir, separar o advogado criminalista do criminoso. O advogado criminalista ele é um cientista, ele é um técnico, ele é um defensor. Por sua vez, a pessoa que comete o crime já é uma pessoa que comete ilícitos penais. Então é totalmente diferente. Então o advogado criminalista, nós fizemos essa comissão já para dar esta nova roupagem e separar. Um pleito interessante também que nós levamos para a comissão é a possibilidade de virtualizar os processos de execução. O que quer dizer o processo de execução? É uma pessoa que ela é acusada pelo Estado e ela já é condenada. Vamos supor, aí tem uma guia de execução e ele está condenado, vamos supor, a 5 anos. Então aí o que acontece? É um papelzinho dizendo o tempo que ele tem para cumprir. Então quando ele vai entrar, quando ele está na possibilidade de progressão de regime,
o advogado ele tem que fazer uma petição solicitando a progressão de regime. E aí o que é que acontece? Na prática, como o processo é físico, precisa juntar a certidão de conduta carcerária e o processo ele tem que ir para o Ministério Público e voltar. Então, só nesse caminho aí já tem um tempo, pode ter algum imprevisto, o motorista não vai pegar no dia e acaba passando uma semana, né, com pedido de progressão de regime. Então, quem está em liberdade, quem quer a liberdade, um dia lá é um século. Então, a possibilidade da virtualização da execução penal é exatamente a celeridade nestes trâmites, ou seja, para o juiz mandar o processo para o promotor e voltar para dar um parecer sobre uma progressão de regime, o promotor, no caso de uma semana, ele pode resolver isso aí em 1 ou 2 horas. Então esse também é um dos pleitos da comissão do advogado criminalista, dentre outros. Deixar aqui o registro, né, do reconhecimento da diretoria da OAB Mossoró, que nós levamos esse pleito e foi aprovado, e a comissão do advogado criminalista, na qual o presidente é o Dr. Jefferson Freire, que o saúdo neste momento, está indo muito bem nos nossos pleitos e, embora um embrião, o nosso pensamento é bastante positivo relacionado ao tema em epígrafe. Muito bem, estamos no Dinâmica do Direito, estamos conversando aqui com o doutor Diego Tobias, ele que é membro da comissão do advogado criminalista. Doutor Diego, próximo bloco, vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Então sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos conversando aqui com o doutor Diego Tobias, ele que é membro da comissão do advogado criminalista, para falar aqui sobre o porte de arma para o advogado. Mas nesse bloco, doutor, vamos reservar aqui, tem estudantes de direito, mas também temos a sociedade civil nos assistindo. E vamos reservar esse bloco para definir a questão do Estatuto do Desarmamento. Então, foi uma lei, né, de 2003, né, a 10.846, se eu não me engano. O senhor era muito jovem, né, ainda, né? Eu posso me dizer que eu sou mais velho, os cabelos brancos já aparecendo. Doutor, sobre essa lei, hoje, a gente com outra dimensão, com a outra visão, né, passado aí 14 anos, o senhor acha que foi um retrocesso, que foi importante para a época? Como é que o senhor vê hoje o Estatuto do Desarmamento? Olha, o interessante do direito é que ele está em eterna mutação. A sociedade, ela muda a cada sentimento, a cada vivência. Como se pode ver, antigamente, na época da ditadura, nós lutamos para que os canhões saiam das ruas. E nós lutamos para que as pessoas tenham direito a responder ao processo em liberdade. E hoje o que é que acontece? Hoje a maioria das pessoas estão querendo o quê? Que o exército volte, que queremos mais polícia, queremos que as pessoas sejam presas. Então assim, você vê que aquela situação era uma vivência e hoje já é outra. Então assim, é uma mutação constante. O que é que aconteceu com o Estatuto do Desarmamento? Naquela época, foi prudente, foi discutido legitimamente pelos deputados, pelos senadores, foi aprovado. Não podemos discutir a legitimidade daquele momento em que eles viveram. Mas hoje, nós estamos vivendo um outro momento. Hoje é um outro momento. Por quê? O Estado, de acordo com a Constituição, ele tem o dever legal de nos dar proteção. E a pergunta que eu passo para você, telespectador: o Estado está fazendo esse papel? Certamente não, ou não conforme o devido. Por quê? Para começar a história. Na nossa casa a gente tem serpentina, não é isso? Serpentina, nós temos câmeras de segurança, nós pagamos uma segurança particular, enfim. E mesmo assim, a gente vê no dia a dia mais e mais a violência aumentando cada vez mais. Então,
eu acredito que chegou o momento da gente rediscutir o Estatuto do Desarmamento. Está na hora da gente rediscutir. Por quê? Pela simples premissa. Se o Estado não tem condições de dar segurança para o cidadão, então deixe que o cidadão exerça a sua segurança conforme a sua disponibilidade. No caso, doutor, hoje, atualmente, diferenciar quem tem direito a porte de arma ou a posse de arma, nos ajude aqui. Pronto. O que é que acontece? O porte de arma, o cidadão comum, ele não pode ter por causa do Estatuto do Desarmamento. Quais são os requisitos? Para você ter o porte de arma, o porte de arma quer dizer o quê? Eu estar aqui com você e eu estar com um revólver aqui na minha cintura. Você está portando a arma. Então, o Estado ele não dá esse poder para o cidadão. Quais são os requisitos para você ter o porte de arma? Primeiro, você tem que passar por um exame psicotécnico. Primeiramente, um exame que é feito lá junto à Polícia Federal. O outro requisito também é o comprovante de tiro, fazer um exame de tiro, certo? E além dos outros requisitos, que é comprovante de antecedentes criminais, comprovante de residência, que você tem trabalho lícito, trabalho fixo, o X da questão, que na lei do Estatuto do Desarmamento, ele fala que o cidadão ele tem que comprovar a extrema necessidade. Então aí é que como é que se diz, o X da questão. Então, como é que o cidadão comum ele comprova a extrema necessidade? Então, o legislador ele deu esse poder para o delegado de Polícia Federal. Então, de acordo com o caso concreto, o delegado ele vai analisar aquele seu requerimento e ele vai dizer se você tem direito ou não ao porte de arma. E aí, de acordo com as conversas que nós temos, né, com alguns delegados, com alguns colegas, essa extrema necessidade tem que ser comprovada através de um caso concreto, ou você levou tiro no seu carro, ou você está sendo ameaçado, né? E essa ameaça não pode só chegar na delegacia e dizer, olha, eu estou sendo ameaçado e eu quero ter o porte de arma. Não, tem que ser angariado com várias provas, e essas provas ainda vai ter que passar pelo crivo do delegado, se ele vai deferir ou não. Então, infelizmente, é uma situação muito complicada, porque fica ao critério discricionário, né? Discricionário é o quê? Subjetivismo do delegado da Polícia Federal. E aí, infelizmente, a recomendação, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, é que o cidadão tem que comprovar a extrema necessidade, e a extrema necessidade é seguida ao pé da letra. Tem que ser extrema necessidade mesmo. Se não for extrema, então só a palavra mesmo já diz, né? Extrema. Se não for extremo, você não tem direito a portar arma. Outra categoria é a posse da arma, né, doutor? Isso, a posse da arma já é uma coisa mais, como é que se diz, mais tranquila para conseguir. A posse da arma você também tem que fazer os critérios, o exame psicotécnico, tem que fazer o teste de tiro, comprovar os antecedentes criminais, tudo, e dar entrada no requerimento da Polícia Federal, e em tese está tendo tranquilidade. A posse é você estar dentro da sua casa com a arma, né? Então, assim, já é menos complexo do que você ter o porte de arma, que aí já é você andar armado. Doutor Diego, em países civilizados, Estados Unidos e muitos países europeus, é permitido, né, o livre comércio de armas. É como se fosse um shopping. Várias lojas espalhadas em esquinas, até em lugares comerciais mesmo, as pessoas entram, vê aquelas vitrines e a gente vê até portes até pesados. Você acha que no Brasil, doutor, ainda nesse bloco, doutor Diego, o brasileiro ele tem esse tipo de capacidade, assim, repensando aqui o Estatuto do Desarmamento, a gente tem esse tipo de instrução para usufruir desse tipo de direitos, caso seja, no caso, revogado o Estatuto do Desarmamento? Olha, realmente é um ponto bem interessante a gente trazer à baila, porque não é uma coisa simples. Assim, você dá uma arma para um cidadão não é simples, partindo do pressuposto de que
para você comprar arma, você tem que ser homem mesmo. Homem, não estou dizendo é ser valente, é você ter caráter. Porque para quem tem uma arma, né, não é qualquer pessoa que tem o discernimento e a condição psicológica de possuir uma arma. Então aí o que é que acontece? Se houver essa possibilidade de revogação, de rediscutir o Estatuto do Desarmamento, o que é que nós poderemos trazer aqui e modificar a lei, por exemplo, é a possibilidade de deixar mais rígido o exame psicotécnico, por exemplo, ou colocar até semestralmente o exame psicotécnico, uma vigilância mais apurada daquela pessoa. Eu não estou aqui falando para vocês que não pode acontecer algumas atrocidades. Nós, nos Estados Unidos, a gente vê que tem pessoas que cometem vários crimes, pegam uma arma, vai no shopping e metralha um bocado de pessoas. Pode acontecer, inclusive no Brasil, que é um país subdesenvolvido. Então, o que é que eu estou trazendo, estou provocando a sociedade, é que os bandidos estão extremamente armados. Então, o Estado não tem condições de dar segurança para o cidadão. Então, estou querendo, né, trazer essa reflexão para que nós possamos defender a nossa família. Nós tenhamos, pelo menos, essa possibilidade de defender a nossa família. Porque eu tenho certeza que um bandido, quando ele, por exemplo, vamos supor que um estatuto do desarmamento desse aí seja revogado e as pessoas possam ter a possibilidade de ter a sua arma, eu tenho certeza que o bandido, quando ele for entrar numa casa, ele vai pensar duas vezes. E o bandido, né, a gente fala que o bandido não tem nada a perder, mas o bandido ele também tem medo de morrer, eu tenho certeza. Porque ele é um ser humano. E nós, seres humanos, somos dotados de medo. Então, realmente... Agora, repito, tem que ter um estudo mais aprofundado sobre o caso, né? Assim, relacionado com a advocacia, eu já tenho, do porte de arma, eu já tenho uma posição um pouco firmada nesse sentido, que nós vamos... No próximo bloco, doutor. Segura aí. Eu vou dar uma segurada. Mas, relacionado à sociedade, eu sou a favor também. Porque o cidadão, ele... tem que defender. Agora a gente tem que tomar cuidado que uma briga de vizinho não fique um vizinho puxando a arma para o outro, né? Isso aí de forma alguma. Ou senão vai para uma festa, toma uma cervejinha e já fica valente já. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e vamos rediscutir. A lei foi há 14 anos atrás, então 14 anos muitas águas passaram. Vamos trazer de novo o assunto, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Diego Tobias, ele que é membro da comissão do advogado criminalista. E no próximo bloco, doutor Diego, caros telespectadores, vamos entrar especificamente na temática, que é, no caso, o projeto de lei que visa permitir o porte de arma para o advogado. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Nós trouxemos aqui o advogado criminalista, doutor Diego Tobias, para conversar a respeito da profissão e também sobre a possibilidade do advogado portar arma. Doutor Diego, nesse bloco aqui, vamos refletir nessa dinâmica, né, do advogado. Doutor, a gente percebe que a advocacia é uma profissão de risco. Eu tenho aqui, ó, doutor, segura aí, eu tenho aqui alguns dados, ó, nos últimos 3 anos, lá em São Paulo, 26 advogados mortos. Paraná, 2. Pará, 13. Rio Grande do Norte, 3 colegas mortos nos últimos 3 anos. Com essas informações, doutor Diego, o que o senhor pode falar da advocacia, né, como profissão de risco? Olha, a advocacia, ela é linda, né? A advocacia, você ter a oportunidade de defender uma pessoa ou ter a oportunidade de acusar uma pessoa num processo judicial é muito delicado e saudoso,
Aí o que que acontece? Quando um cliente ele vai a um escritório de um advogado, dizem que o primeiro juiz da causa é o advogado, o primeiro juiz, porque ele vai levar a causa para você e aí você vai julgar aquela causa, você vai ver se tem fundamento ou não tem fundamento. Então o cliente, quando ele vai a um escritório de um advogado, ele não vai dar um bolo, ele não vai dar um presente, ele não vai sorrir, não vai fazer nada disso não, ele vai levar um problema. Ele vai levar um problema para você e você vai ter que resolver aquele problema do seu cliente. Então o advogado, ele está tratando com problemas 24 horas. Seja você está lá no Termas tomando banho de piscina, vem um cliente lhe ver como é que está meu processo. Então assim, a advocacia é um sacerdócio. Não é você que trabalha numa empresa, você tira a camisa e você vai para casa dormir. Não, você está fazendo uma feira e você encontra o seu cliente lá no supermercado e ele pergunta, e aí, como é que está meu processo? Né? Enfim, eu não estou reclamando, né? Mas por isso que eu falo que é um sacerdócio. E aí o que é que acontece? Infelizmente, a parte que está do outro lado, ela não entende que o advogado é só um instrumento. Ele só vai levar o pleito daquele seu cliente para o litígio. Litígio é para o conflito. E o juiz vai decidir como é que vai julgar aquele caso. Então, muitas vezes, como é que o advogado está no eterno conflito? Né? Ele está aqui, o outro cliente está lá do outro lado e, às vezes, o juiz dá a causa desfavorável e aí o cliente que você estava defendendo fica com raiva de você. E o cliente da outra parte também fica com raiva de você. E aí lá vai o advogado, que foi somente trabalhar, está no meio daquela confusão. Acontece muito assim. Eu estou mais assim, a comissão do advogado criminalista pedem mais, né? Os advogados pedem mais essa questão do porte de arma, porque realmente o advogado ele está mais próximo daquelas pessoas que cometem crimes. Mas nós temos também conflitos de advogados na vara de família. Entrar numa ação na guarda. O pai perdeu a guarda de um filho. E aí o advogado, ele ficou com raiva do advogado da outra parte, porque colocou na petição. Eu tenho um caso que foi uma pessoa, foi numa academia, atrás de um advogado armado, porque ele colocou na petição de pensão alimentícia, dizendo que o pai não estava dando alimentos para o filho. Aí ele considerou aquilo ali como se fosse uma afronta e foi tirar satisfação com o advogado armado. Imagine aí, um problema de família, vara de família. Você vê como o advogado, a situação dele é de risco puro. Por quê? Se você está no meio de um conflito, o risco é iminente. Doutor, olha, temos a PL, né, o projeto de lei 704/2015. Ela passou pela Comissão de Segurança Pública, passou pela Comissão da Câmara de Constituição e Justiça. E, doutor, esse projeto, a OAB está encampando, alguns advogados individualmente. Como é que está levando essa questão do projeto de lei? Olha, com base nesse pleito, nesse grito que eu estou dando aqui, com base nisso, né, teve um deputado, que eu me esqueci o nome do relator agora, o deputado, ele colocou esse projeto de lei, fez o projeto de lei e o projeto ele está tramitando com certa celeridade, inclusive, com certa celeridade. Ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e eu dei uma lida nos fundamentos do projeto de lei. E os fundamentos são vários, desde esses índices de crimes voltados ao advogado, bem como o problema também da paridade, da igualdade, que tem a relação com membros da magistratura e membros do Ministério Público. Eu não estou aqui, de forma alguma, querer quebrar braços, quebrar paradigmas relacionados a juiz, promotor e advogado. Cada um tem seu papel fundamental na balança jurisdicional. Nessa balança aqui, cada um tem o seu papel e é de fundamental importância. E aí o que é que acontece? O Estado, ele, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público,
ele confere o porte de arma para o promotor. Por quê? Porque o Estado entende que a função do promotor é extremamente perigosa, a função do promotor, e realmente é. A função do promotor é perigosa mesmo. O juiz, da mesma forma. E por que o advogado, a sua função não é perigosa? Por que o advogado não é? Tendo em vista que os três, eles estão na mesma relação processual. Fazendo até uma analogia, os três estão na mesma novela. Os três estão na mesma novela e os três são protagonistas da mesma novela. Como supor, num processo criminal, o advogado, o promotor acusa, o advogado faz a defesa e o juiz julga. Eles estão na mesma relação processual. Então, se o Estado comprova que a função do promotor é de risco, que a função do juiz é de risco, por que do advogado não é de risco? Então, o que é que nós estamos pedindo? É pelo menos a chance de nós poder nos defendermos. Ora, para você entrar no fórum, aqui você tem que passar por um detector de metais, tem todos os requisitos, e o juiz, inclusive, está armado. Né? Pode estar armado, enfim, é um direito que ele tem. Cheio de policial lá no fórum. O Ministério Público, do mesmo jeito, tira até foto sua, lá para você entrar no Ministério Público. Agora, para você entrar no meu escritório, basta você agendar com a secretária. Então, é muito complicado, né? Nós estamos num pé de desigualdade nessa relação. Então, tendo em vista esse número alarmante de advogados assassinados, advogados ameaçados, né? E também trazendo o argumento da paridade de armas tecnicamente falando, é a igualdade que nós estamos pedindo, nós estamos rogando, nós queremos que o advogado tenha este direito. O direito, abrindo um parênteses aqui, nós não estamos defendendo que o advogado passou na OAB, tome a carteira e tome uma arma. Jamais, jamais. São os requisitos que estão previstos na lei. Por exemplo, no Estatuto do Ministério Público e no Estatuto da Magistratura, quais são os requisitos? Você tem que passar pelo exame psicotécnico, tem que passar pelo teste de tiro. Ou seja, não há necessidade de você provar a extrema necessidade. Então, o advogado ele não precisa provar que está sendo ameaçado para poder ele pedir o porte de arma. Aí já dá essa prerrogativa à função, tendo em vista de que só em você ser advogado, você não há necessidade de provar a extrema necessidade. Agora, não obstante, entretanto, porém, para o advogado requerer o porte de arma, ele tem que passar pelo exame psicotécnico, que é um exame extremamente complexo. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai passar naquele exame psicotécnico. Então é isso. E esse projeto de lei, infelizmente, a OAB ela ainda está um pouco acanhada. A OAB ela está um pouco acanhada, né, porque ela tem um pouco de receio. Eu acredito que ela tem um pouco de receio em relação ao projeto de lei. Mas o projeto de lei tá caminhando, está passando. Não é à toa que eu falo com os colegas, né, nos corredores, peço o apoio dos colegas. Assim, eu estou colocando a minha cara a tapas, né, estou colocando a cara a tapas, porque é um tema polêmico, e aí eu peço o apoio porque isso aí é um direito para o advogado. Então, direito, nós estamos solicitando essa possibilidade do advogado dele se defender, porque é incontroverso que a nossa profissão é extremamente difícil. Aí tem aqueles outros, as outras profissões. Eu não estou aqui querendo dizer que o advogado ele é uma profissão privilegiada, como se diz, de forma alguma, porque são outras pessoas que vão dizer, o repórter, eu considero a profissão de repórter também extremamente complicada, é de extremo risco. Então, o repórter também, se ele pretende se defender, se ele entende que seu pleito é justo, vamos discutir. O que é interessante, que eu parabenizo demais o programa, é essa possibilidade da gente trazer essa reflexão para a sociedade. Eu peço, primeiramente, o apoio dos advogados para esse projeto de lei. Porque, quem sabe,
o projeto de lei é aprovado para os advogados, de acordo com esses argumentos, e aí nós não conseguimos estender para determinadas classes que já fica um argumento válido. Então, assim, você que é advogado, tem sua família, tem contato com algum deputado, tem contato com algum senador, fale com ele, que inclusive eu estou trazendo, né, porque para a OAB ela apoiar um projeto desse, ela tem que ter uma base científica muito grande, tem que estar muito bem embasada teoricamente, empiricamente, e aí é um processo um pouco mais complexo. Porém, eu estou pedindo apoio desde já também da OAB, eu também peço, teve inclusive em alguns estados que a OAB já se manifestou favorável, agora a OAB nacional, ela está neutra. Porém, nós temos que pedir, nós temos que falar, nós temos que discutir e, principalmente, no meu caso, eu sou a favor, né? Eu sou a favor do projeto de lei, porque nós, advogados, temos que ter essa possibilidade de defender a nossa família, tendo em vista a ineficácia do Estado. Porém, quem não é a favor do projeto de lei, seja a favor, pelo menos, de cobrar do Estado que cumpra o seu papel constitucional, que é dar segurança. Agora, você sabe que o Estado não dá esse papel. O Estado desculpe. Agora, você sabe que o Estado não executa esse papel. Então, dê pelo menos a chance de que o cidadão de bem tenha esse direito. Estou falando aqui do cidadão de bem, aquele cara trabalhador, vai de manhã para o trabalho, volta, vai abraçar seus filhos. Estou falando do cidadão de bem, aquelas pessoas que têm um discernimento psicológico de estar portando uma arma. Não é aquela pessoa, aquele marginal que vai lá, que quer ser o valentão, que aí o exame psicotécnico vai saber. Também nós não estamos isentos também de acontecer algumas atrocidades. Ora, se nos Estados Unidos acontecem atrocidades, por que não acontece aqui no Brasil? Vamos discutir, vamos trazer esse assunto e peço e reitero mais uma vez, vamos pedir a aprovação desse projeto de lei, porque a nossa classe, a advocacia é muito sofrida e é muito batalhadora. Porém, nós temos advogados aguerridos e quando existe um direito, nós iremos até o final, porque o direito não socorre os que dormem. Então, não estou aqui dormindo, estou pedindo o apoio de você, meu colega advogado. Vamos juntos seguir esse projeto em busca dos nossos objetivos. Estamos conversando aqui com o doutor Diego Tobias. A gente percebe, né, a maneira apaixonada como ele fala da temática. Lembrando aqui que nós estamos desarmados, nem o colega aqui Nazeu, nem o Tobias, nós não temos porte de arma, né? Mas eu respeito aqui quem pretenda, né? Quem realmente acha que está numa situação de risco e queira exercer seu direito. Doutor Tobias, segura aí que vamos para o próximo bloco. Vamos já para as considerações finais. Então, sai daí, permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o nosso colega, doutor Diego Tobias, sobre a questão do porte de arma para advogado. Falamos um pouquinho sobre o Estatuto do Desarmamento, né? É um tema muito polêmico. Nós não estamos aqui fazendo apologia à arma, muito menos violência, mas é um direito, né, que está sendo construído, né, para o advogado, uma equiparação entre a magistratura, Ministério Público e a advocacia, que é uma profissão muito delicada, uma profissão mesmo de risco, doutor Diego. Mas eu quero dizer aqui, no tocante a Mossoró, nossa querida Mossoró, né, com o avanço das facções, como é que o advogado criminal tem que atuar na questão de todo e qualquer cliente, família de cliente, o senhor recebe, com certeza receber bem, mas como é que é a seleção da sua clientela, doutor Diego? Olha, eu mandei esse recado para os jovens advogados, né, que infelizmente, quando você está iniciando a sua profissão,
É difícil até mesmo você conseguir a sua cartela de clientes. E aí você acaba querendo agradar e pode se complicar. Pode se complicar. Então, assim, a mensagem que eu dou é: tome cuidado. Peça orientações a advogados mais experientes e, principalmente, seja sincero. Não venda sonhos. Não prometa o que você não pode fazer. Ora, para começar a história, quem julga é o juiz. Então, a primeira orientação que eu posso dar para os colegas advogados, para os jovens, né? Porque o pessoal que já está na militância, quem sou eu para estar dando conselhos, né? Então, primeiro de tudo, você dizer o quê? Dizer que você não vai prometer soltar. Não prometa jamais soltar cliente, dizer que já está resolvido. O que é que você vai prometer? Muito esforço e dedicação. Você vai tentar. Você vai postular. Agora, o resultado, infelizmente, quem vai dar é o juiz ou os tribunais. Então, você trabalhe na sinceridade. Inclusive, eu, particularmente, eu já advoguei no Presídio Federal, né? Então, assim, mas você tem que ter uma postura, no Presídio Federal. Inclusive, eu fui fazer uma sustentação oral lá em Recife e eu perdi lá em Recife. Mas quando eu voltei, ao cliente: doutor, nós perdemos, mas eu gostei muito da sua sustentação oral lá. Então, quer dizer, ele ficou satisfeito com a defesa técnica que foi feita, em que pese a gente ter perdido. Por quê? Não podemos jamais vender sonhos. Então, se o advogado for começar a profissão prometendo coisas que não pode cumprir, que terceiros aqui podem fazer, ou seja, você não pode adivinhar o que o juiz vai dar naquele caso concreto, então não prometa, jamais. Seriedade, atenda o cliente sempre no escritório, sempre com as vestes talares, sempre bem arrumado, bem visto. Por quê? Porque o advogado ele tem que ter uma imagem, tem que dar uma imagem de seriedade perante a justiça. As recomendações praticamente são essas. Tomar cuidado, porque quando o advogado ele é pego entrando com celulares, com alguma coisa, acaba manchando toda a imagem da classe. Então, tome bastante cuidado, porque ali você tá representando uma classe muito importante perante a democracia, perante a sociedade, que é a advocacia. Então, cuidado, porque tem a imagem e tem também a sua imagem aí no caso concreto. Doutor Tobias, eu acho que para a gente encerrar aqui, é interessante afirmar que o advogado tem que se resumir à defesa técnica, nos tribunais, como o senhor falou. Mas tem muitos advogados que já estão participando da organização criminosa, levando e trazendo informação, fazendo como menino de recado, né? Tem até a expressão no meio, né, que é mula, né? Ser usado de mula para levar informação para quem está lá dentro e passando de volta. Então, isso aí já não é mais advogado, né? Já é bandido que nem eles. Já é bandido travestido de advogado, que aí é totalmente diferente. Ora, nós não podemos dizer que tem advogados que há desvio de finalidade, como também há maus policiais, também há maus juízes, há maus promotores. Também nós não podemos nos esquivar que também tem maus advogados. Mas nós temos uma advocacia, a OAB, ela está forte e firme no Conselho de Ética para coibir estas pessoas que são bandidos trajados de advogados. Essas pessoas eu não considero, com toda a vênia, advogado. Advogado não é, pode ser outra coisa. O advogado é aquele que defende o seu cliente com amor, com unhas e dentes, de acordo com a ética, de acordo com a lei e de acordo com o seu convencimento, que é o mais importante. Doutor Diego Tobias, aqui, membro da comissão do advogado criminalista, veio aqui ao estúdio e nós conversamos aqui a respeito sobre porte de arma de advogado. Doutor Diego, em nome da TV AD, pastor Wendel, irmão Rogério, toda a equipe, o meu muito obrigado. Agradeço. Já vim a essa casa aqui algumas vezes, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, na qual eu fui presidente. Vi uma palestra com o pastor Miranda, assim, você sai daqui com a alma lavada, né? Muito, muito bom estar aqui nessa casa, nesse programa bastante democrático, agradeci demais. Nós estamos, só queria repisar que de forma alguma
nós estamos aqui pregando a apologia à violência, de forma alguma. Inclusive, eu não tenho nem posse e nem porte de arma. Eu nem falei, eu disse que sou a favor do projeto de lei, mas eu não disse de forma alguma, eu não sei nem se eu vou ter arma. Não sei nem se eu vou ter arma. Mas é um tema juridicamente possível, plausível e necessário para a classe. Obrigado mais uma vez. Muito bem, então esse aqui foi o programa Dinâmica do Direito deste sábado. Continue com a programação da TV AD Mossoró. Sempre Diego Tobias trazendo pessoas da sua qualidade, do seu naipe. O nosso diferencial, doutor Diego, que a gente não é um programa vinculado a nenhuma categoria, né? A gente traz magistrados, promotores e grandes colegas advogados, fazendo aqui o nosso diferencial, levando informação de qualidade. Então até o próximo sábado, se Deus quiser, em mais um programa Dinâmica do Direito.